É complicado, né? Igreja Católica, ela entre o século 9 e 10, mais ou menos ali, houve aí a proibição do casamento dos clérigos, né? Casamento de padres. Eles usam a palavra sacerdote, eu não gosto de usar essa palavra, porque o sacerdote, para nós evangélicos e protestantes, o sacerdote é o sacerdócio real de todos os cristãos. Então todo mundo tem agora, por meio de Jesus Cristo, livre acesso, né, ao lugar santíssimo, na presença de Deus, pelo nome santo de Jesus. Então todo crente tem acesso a Deus, sem precisar de nenhum tipo de mediador. Então a ideia do sacerdote é isso. E se tem alguém que intercede por nós, é Jesus, o sumo sacerdote, que está à direita de Deus, conforme Romanos 8,34 diz. Está à direita de Deus e intercede por nós, conforme o apóstolo Paulo disse a Timóteo, sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, né, dizendo que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, tá certo? Então Jesus é o sumo sacerdote, o mediador da nova aliança entre nós e Deus o Pai. Então todo cristão em nome de Jesus tem acesso direto. O termo sacerdote não cabe para ministros protestantes ou ministros evangélicos. A gente usa o termo genérico de pastor, né, ou o termo mais técnico de presbítero, né, ou bispo, não é verdade? Ou ministro do evangelho, que é servo da palavra, servo do evangelho, servo da igreja. Bom, então essas nomenclaturas são importantes para definir como um pastor evangélico deve ser chamado. Mais interessante que entre os séculos 9 e 10, os clérigos, né, os ministros católicos, os padres, popularmente chamados de padres, eles vão ser proibidos de casar. Tá? Historicamente, eles são proibidos, oficialmente proibidos de casar nesse período. Você vê que antes disso havia casamentos de padres, né? Embora muitos deles, é verdade, optavam pelo celibato, por entregar completamente a vida ao Senhor Jesus nas missões. E isso facilitava muito, né? Ser missionário, estar servindo numa cidade, depois ter que ir para servir em outra cidade, sem se preocupar, né? O cuidado com uma esposa ou com o cuidado essencial para um filho. Sim, de fato facilitava e facilita. Não é à toa que na carta de Paulo, né, aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7, ele mesmo, que provavelmente estava sem esposa, ele dizia que era bom que os solteiros ficassem como ele. E assim seriam desimpedidos, né? Não teria nenhum impedimento de fazer a obra, porque ele vai dizer que o marido, ele observa as prioridades da esposa, a esposa observa as prioridades do marido, mas o solteiro, ele está livre para servir o Senhor sem nenhum tipo de empecilho, tá? Então, você vê que tem uma observância até bíblica sobre isso, né? Então, os ministros, assim como Paulo orienta, eles vão encontrar essa realidade de um conselho bíblico que pode ajudar se eles estiverem aí totalmente entregues a fazer a obra de Deus sem nenhum tipo de compromisso ou empecilho, ok? Porém, a Bíblia não proíbe casamento, certo? Pedro era casado, Paulo ainda vai dizer, na mesma epístola, capítulo 7, ele vai falar, porém, se vocês não podem ser como eu, não têm o dom do celibato, não fiquem sozinhos. Então é melhor que se casem do que se abrasar, do que pegar fogo, né? Porque aí se torna uma relação ilícita fora do casamento e se torna pecado. Então, quem não pode se conter, case-se. Tá certo? Então não há impedimento nenhum para você ser ministro, pregador da palavra, um pastor. Não há nenhum tipo de empecilho na Bíblia, tá? Conforme as orientações do apóstolo Paulo, se caso você queira casar. E também não há nenhum impedimento se caso você queira ficar solteiro. E o que aconteceu hoje, eu vou falar aqui, parece polêmica, mas galera, a gente precisa ter um evangelho maduro. Esses pastores ficam tentando, não fale isso, para não estragar a minha maneira congregacional de ser, que eu inventei na minha igreja. Querido, o que você inventou na sua igreja é problema seu. Né? Aqui a compromisso nosso é com a Bíblia, em primeiro lugar, a palavra de Deus, e segundo, com a verdade que está atrelada à Bíblia, e a verdade da vida, a verdade histórica. Não dá para mudar a verdade histórica, tá? Então, existem muitas igrejas que obrigam a pessoa a casar, né? Dizendo que Paulo orientou isso. Quando ele diz, na carta de Timóteo também, né? Ele vai dizer no capítulo 3, ele vai falar sobre os requisitos para ser um pastor. Ele fala não dado ao vinho, ter retidão, né? Ter maturidade, bom, enfim, apto para ensinar, tem várias coisas, entre elas marido de uma só mulher. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo não é uma obrigação para se casar. Ele está dizendo que quem for casado tenha uma única esposa, para ser exemplo dos outros, né? Não dá para ficar casa e descasa, larga uma e casa com a outra, e tá no terceiro casamento. É isso que Paulo está falando. É o marido de uma só mulher. Tá certo? Como exemplo, né? De monogamia, não de poligamia. É isso que Paulo está escrevendo para Timóteo e orientando ele a ser exemplo para os fiéis. Mas não é uma obrigação ser casado. Tá certo? Aí, então, a igreja católica proíbe casar e tá errado. E a igreja evangélica, não todas, muitas delas obriga a casar. Também tá errado. Ser pastor é uma vocação. E não tem nada a ver com a condição se a pessoa está solteira ou casada. Se você inventou isso, é problema seu. Mas não diga que é a Bíblia que diz. Porque senão, você se torna um falso profeta. Olá pessoal, graça e paz. Vou mostrar para vocês aqui os espaços onde a gente grava os vídeos aqui, né, do Degustação Teológica, beleza? Começando aqui por uma parte do escritório, aqui onde a gente imprime, né, faz o serviço de impressão, notebook, impressora, alguns livros aqui
na estante. E a gente vem para cá. E a gente pega aqui o corredor. E nós vamos aqui nessa sala. Essa sala aqui. Tudo bem? Fez um barulhinho aí, né? E aqui é onde eu gravo os meus vídeos do Degustação Teológica. Aqui a câmera fica aqui, né? E aqui de frente o minha estante com meus livros. Tem livros aqui também nas caixas guardadas, livros. Tem livro para todo lado, né? Tem livro para cá, livro para lá. E a gente tem um quadro de oração, quadro na parede, muito bonito. E é isso. Esse aqui é o espaço de gravações do Degustação Teológica. Meu cantinho de fazer vídeos. Sejam todos bem-vindos aos nossos vídeos. Deus abençoe.